Bom dia, gente. Vamos ler nosso devocional? O devocional hoje está em Tiago 2,17, que diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Muitos falam de fé, mas Tiago nos lembra que a verdadeira fé se mostra no dia a dia, em atitudes concretas. Não basta dizer que acreditamos em Deus, precisamos demonstrar isso nas nossas escolhas, nas palavras e nas ações. A fé que fica apenas no discurso é como uma árvore sem frutos. Parece viva, mas não alimenta ninguém. A fé prática aparece quando decidimos perdoar em vez de guardar mágoa, quando ajudamos quem precisa, quando confiamos em Deus, mesmo sem entender o porquê das lutas. É nessa hora que mostramos que a nossa confiança não está nos nossos lábios, mas no coração de que age em obediência. A fé verdadeira não é apenas declarada, é vivida. Gente, quando a gente estuda a palavra, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ouve pregação, tudo isso é muito bom. Agora, se ela não estiver entrando por teu coração e te transformando, de nada adianta. Porque a gente falar que tem fé, eu falar que tenho fé, que eu creio quando vai tudo bem é fácil. Eu quero ver você ter fé quando tudo te falta. Quando você não tem recursos. Olha, eu entrei num deserto que eu vou falar a verdade, eu vou confessar. Não foi por mim, foi o Senhor que me carregou. Ele fechou, Deus foi tão maravilhoso comigo, porque se ele deixasse, provavelmente eu não ia conseguir sozinha ficar lá. Eu não ia, gente. Eu não vou ser hipócrita. Eu não iria conseguir. Só que Jesus foi tão lindo que ele foi me levando para um lugar de dor, de sofrimento, tá? Mas só consertando aqui. Eu cheguei naquele lugar pelas minhas escolhas. Não tem nada a ver com Deus. Só que Deus é tão lindo, e lembrando também que Deus ele só trata aquele que ele ama, tá? E então você chega num lugar de dor pelas suas escolhas, você começa a passar por um processo ali, Deus ele tá contigo, só que ali vai dependendo o quanto você vai estar aprendendo com aquele deserto, com aquela dor e com aquele vale. Porque isso, gente, vai fazer toda uma diferença na tua vida, na tua história. Vai fazer toda uma diferença. E naquele lugar ali, quanto mais você vai sendo transformado, quanto mais Deus vai agindo na sua vida. E no meu caso, Deus, ele me carregou. E ele fechou todas as portas que eu poderia tentar fugir. Ele foi tão maravilhoso que ele foi fechando as portas. Então, mesmo que eu quisesse, eu não tinha para onde ir. Então, eu só podia ficar nos braços dele. E eu vou falar, não foi fácil, foi difícil, mas olha, eu aprendi tanta coisa nesse lugar, e uma das coisas foi entender que é o melhor lugar para ficar é nos braços do Senhor. E eu comecei a aprender nesse lugar a ter fé, porque também não me restava. Então eu tinha fé que Deus ia me tirar dali, porque era aquela força, aquela coisa que, mesmo sem ver nada, porque a fé é isso, é a certeza do que você não vê. Mas você sabe que Deus está agindo e que na hora certa Ele vai te devolver. Às vezes tudo que você perdeu. Às vezes é uma doença que você está. A certeza, a fé é a certeza de que Ele vai te curar, de que Ele vai te transformar. Que esse deserto não é para te matar. Esse deserto é para que você se esvazie de si mesmo, que Ele enche, que você transborde tanto que as pessoas comecem a ver Jesus em você. É isso, gente. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui ele diz, a verdadeira fé não é apenas declarada, ela é vivida. Ela é vivida. Não adianta você falar, você tem que viver ela. E aí ele colocou uma aplicação aqui que diz assim, hoje coloque sua fé em ação através de uma oração. Por alguém, um doente que precisa de cura, um aflito que parece de consolo, ou até alguém feliz para que permaneça firme na bênção. Sua fé pode abençoar vidas ao seu redor. E aqui ele deixa uma oração que diz assim, Senhor, não quero uma fé apenas de palavras, mas de atitudes. Ajude-me a viver de modo coerente com aquilo que eu creio.
E usa a minha oração hoje para abençoar alguém que precisa de ti. Em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos, gente, se fortalecer todos os dias e ter fé. Independente da situação que nós possamos estar ou vir a estar, que a gente possa ter fé, que Deus tem o controle das nossas vidas. E se eu tenho um conselho para dar para você, independente da situação, se você está na bonança, se você está na escassez, se você está agora passando por tempos de vale, se você está numa doença, se você está com a sua conta cheia, independente, olha, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. É ter fé que independente de qualquer coisa, que Ele pode todas as coisas. É só você continuar com Ele e permanecer. E na hora certa, Ele vai te dar o que você precisa. Ou te manter aí, na bênção. Um dia abençoado, tremendo, cheio da presença dEle. Beijo.